fala um pouquinho mais dessa filosofia do Walt Disney, porque eu sou fã número um dele, assim, da originalidade dele, do empreendedorismo dele, e ele ter visto essa possibilidade de lembrar que tem uma criança dentro de cada adulto, né? E pensar os parques temáticos. Como é que você começou isso? Então, o Walt Disney, ele é um dos meus ídolos, né? Eu tenho alguns, mas ele é um deles dentro dessa esfera do sonhador e dentro dessa esfera da magia. Eu nasci dia 31 de outubro, dia das bruxas, então essa parte do imaginário Aham, eu sabia. da magia e de tudo sempre fez parte da minha vida desde criança. Eu sempre acreditei muito nisso. E eu sempre fui apaixonada. Eu já conhecia a Disney quando eu fiz o curso, mas eu conhecia com outro olhar, com o mesmo olhar que quando todo mundo vai lá e quer buscar aquela magia realmente, né? E quando eu fui entender, eu fiquei mais fã ainda desse cara. Ele nasceu numa fazenda, sempre desenhou, ele desenhava com carvão nas paredes do celeiro lá. E o pai dele falava que ele nunca ia ganhar dinheiro desenhando, que ele tinha que aprender a lidar, que ele tinha que fazer isso e tal. Então você vê muitas vezes o adulto com a criança, né? E ele nunca acreditou nisso, então ele sempre empreendeu, ele saiu, ele desenvolveu o estúdio, o primeiro estúdio dele faliu, refez de novo, foi atrás. E aí ele já tinha criado os personagens e os personagens faziam curtas-metragens, né? Que eram aquelas aberturas dos filmes. Longa-metragem tinha as historinhas do Mickey, do Pateta e tal. E aí um dia ele resolve fazer uma longa-metragem. E Ele queria nessa um época filme era um padrão de 7 minutos, né? No máximo 7 minutos. 7 minutos, a desenho animado não tinha. Quando ele chegou com o pessoal do estúdio dele e resolveu que ele queria fazer Branca de Neve e os Sete Anões em longa-metragem, o povo falou: você tá louco? Como assim? Isso não vai acontecer. Ninguém vai para o cinema assistir um desenho animado de 1h30, 1h40. Não, não vai dar certo. Ele se trancou, ele ficou 2 meses trancado lá no escritório dele. Ele desenhou, ele criou, ele fez, ele desenhou cada personagem. Ele falou, e ele fez uma reunião com todo mundo. O que que ele fez? Ele apresentou através da magia dele, de todos os desenhos e de tudo, todos os personagens, e ele convenceu, ele encantou a equipe dele a fazer. E quando foi lançado o primeiro longa-metragem, ganhou não sei quantos Oscars, foi sucesso de bilheteria, foi não sei quantos milhões. Então ele começou fazendo desenhos animados de longa-metragem, curta e depois longa-metragem. Aí um dia, quando ele já estava nessa vibe, ele está sentado em um parque, levou, ele tinha duas filhas para brincar, e ele sentado num banco lendo jornal. De repente ele olhou e as filhas, papai, vem brincar. E não tinha jeito, era um parquinho, um escorregador, um trepa-trepa, uma rodinha. E ele ficou pensando, por que que não existe um parque onde os pais pudessem brincar junto com os filhos e se divertirem? E aí veio nele a primeira ideia. E aí, fundamental na vida dele, todo mundo fala sobre o Walt Disney, mas foi o irmão dele, o Roy Roy Disney. Disney. O Walt Disney ele era o sonhador, mas o pragmático que conseguia realizar o Roy Disney, que foi parceiro dele, então ele buscava os Os recursos. investidores, os recursos, ele fazia. Então, foi onde ele criou o primeiro parque. O primeiro parque foi na Califórnia, Disneylândia. Eles conseguiram investimento e os investidores com pressa, porque tinha atrasado. Agora, o que que aconteceu? No dia que abre o parque, que todo mundo tinha uma expectativa enorme, choveu. Um dos funcionários que tinha sido demitido pegou uma cópia do convite, eram 5.000 convites, ele fez mais 10, tinham 15.000 pessoas, 10.000 pessoas a mais do que era para ter, e eles terceirizaram os funcionários. Então, no jornal saiu assim, Domingo Negro na história, porque todo mundo esperava que fosse um encantamento. Ele fechou o parque, se trancou mais 2 meses, falou para os investidores: nós não vamos abrir enquanto não estiver adequado. E desenvolveu toda essa metodologia que é conhecida como a estratégia da magia dele, para treinar e capacitar todos os colaboradores. Falou: nós não vamos ter terceirizados, vão ser todos orgânicos. E aí surgiu a primeira universidade corporativa do mundo, que foi o Instituto Disney. E foi através da metodologia que ele criou e que vem perdurando até hoje. Então, foi isso que eu fui aprender lá. Então, criar e transformar tudo para eles ali é um espetáculo. Os colaboradores, eles não são colaboradores, eles são membros do elenco. Seja o senhorzinho que está varrendo a avenida ou a Cinderela que está surgindo na carruagem. E todos se consideram assim, porque são
treinados, são formados para isso. Então, quando você entra num parque, toda a magia que acontece ali não está só por causa dos prédios, das princesas, dos personagens, está por causa de uma metodologia que ele criou, ele implantou, e o mais interessante de tudo, que ninguém sabe, que o Walt Disney ele morreu logo após ter anunciado que iria construir na Flórida. Ele não viveu muito tempo. Então, assim, e ele conseguiu, através da montagem e da criação do Estúdio Disney, capacitar e manter essa capacitação e essa magia que vem até hoje, Uhum. diante e que encanta adultos e crianças ao longo de todo o mundo aí.